No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar novamente do caso Ronaldo, do Bolsonaro, UFC, masculinidade e muito mais. Os crimes de ódio e os crimes de raça e religiosos aumentaram desde que o Trump chegou e tens os white supremacists a Tinha a pila tão pequenina que lhes punha na boca e eles pensavam que era um mamilo. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, cá estamos outra vez, novamente, mais uma vez, voltámos outra vez. É isso, Não é? é isso. Foi uma semana estranha, pelo menos para mim. Sim, foi. Para mim foi uma semana muito estressante, com a estreia do Falta de Chá, viste? Pumba, já a promover Falta de Chá no início. Eu a querer falar dos males do mundo Não, e tu só pensas em ti, não é? Tive aliado. Já agora podem ir no YouTube, pesquisem Falta de Chá, o primeiro episódio já está disponível, são 9 sketches em 14 minutos, aproveitem. É assim mesmo. Logo a promover as coisas no princípio, que é para as pessoas que não têm, Exatamente. não lhes apetece chegar ao fim do podcast, não é? Mas não desliguem este podcast, pesquisem só no fim. Exatamente. Ouçam isto até ao fim. Mas estava a dizer que foi uma semana estranha, ruidosa, um bocadinho apocalíptica quase. Eu estou aqui a sentir um bocado de eco. É normal? Ou... Eco. Eco? Ou não, tu não ouves? Deve ser dos meus fones. Não, está escutado normal. Portanto, com as reações à história do Ronaldo, com a vitória do Bolsonaro, com a nomeação do Brett Kavanaugh para juiz do Supremo Tribunal. E do Alexandre Frota para deputado, não é? Olha lá o que é que é. Mas houve gajos que tiveram uma semana pior do que nós. Queres saber porquê? Quero, conta-me. Um dos melhores títulos dos últimos tempos no jornal. Duarte Xavier chamava-se Ana no Tinder e, apesar de barba, seduziu 4 homens. Eu vi isso. Epá, eu vi isso e é engraçado que tínhamos acabado de lançar o sketch, que era o gajo que tinha comido um homem sem querer que tinha barba, mas que ele não tinha reparado. E mandaram-me isso a dizer, pá, isto é igual àquele sketch, pá, afinal funciona, é possível isto acontecer. Então, o Duarte Xavier é um homem de 34 anos, tem barba, é calvo e vive em Inglaterra. Podia ser eu, fora a parte de viver em Inglaterra. Tu não és calvo, para lá caminhas. É um bocadinho. E no Tinder chamava-se Ana. Quando encetava os contactos com as suas presas, fingia uma voz feminina e impunha para os encontros que eles tinham algumas condições, como tinha que ser num apartamento às escuras, com uma venda. Com uma venda. E eu penso, como é que tu cais nisto? Yeah. Não é? Assim, há muito tempo sem sexo. E eu gostava de saber a voz feminina que ele fazia, né? Falava assim. A voz dela não é muito sexy, mas pronto. Portanto, eu suponho. Isso foi em Londres. Foi em Londres. Suponho que ele só lhes fazia sexo oral, não? Não sei, se calhar estavam amarrados, não estavam amarrados. Não, aqui não diz que estavam amarrados. Isto é tudo muito estranho. Houve um deles que diz que tirou a venda e que fugiu. Podia fazer sexo oral ou então sentava no colo deles. Ou isso. Não é? Ou isso. Eles sentiam só, tem coxa grossa aqui, Ana. E não sentiam os... Quer dizer, se não tivessem nus, não sentiam os pelos. Ele pode fazer depilação completa, não é? Também. Okay. Pode ser. Não sei. Mas parece que foi detido pelas autoridades, não é? Os advogados dele dizem que... Não, os outros gajos sabiam, que isto é tudo matanga. Mas sabiam porque é que vinham denunciar. Mesmo que não soubessem, encontras uma pessoa no Tinder, vais para um quarto escuro, pões uma venda, merece um bocadinho levar com uma pila surpresa no cu. Neste caso não era, não era na assim. boca. Não sei se isso aconteceu, não é? Neste caso mereces sentir assim aquele asprezinho do bigode a roçar-te na glândula. Imagina que ele tinha a pila tão pequenina que lhes punha na boca e eles pensavam que era um mamilo. E chupavam um mamilo. Isso era bom. Está a lactar. Muito bom. Mas pronto, meus amigos, isto aqui é serviço público. O que nós queremos dizer é
Tenham cuidado. Só se deixem vendar quando já conhecerem a pessoa e souberem que não está mais ninguém lá em casa. E mesmo assim, pode entrar alguém. De surpresa, não é? Eu lembro-me da história de um gajo que era o Tommy, que era bartender numa discoteca que ficava à frente do restaurante onde eu trabalhava. E do gajo uma vez me contar que tinha ido para casa de uma tipa e que ela disse, vamos te algemar à cama e não sei o que, algemou e depois saiu do quarto e quando voltou a aparecer vinha com um enorme strap-on a dizer, agora vou-te comer. Olha, e ele deixou-se comer? Não, ele diz que esperneou e quase arrancou a cabeceira da cama e que depois ela lhe tirou as algemas. Ok. Diz ele. Diz ele. Cá para mim... Mas depois quando se levantou do banco e voltou para a discoteca estava com uma forma de andar estranha. Estava a mancar. Estava com o andar da pausa. Tinha treinado muito crossfit no dia anterior. Sim, é muito isso. O crossfit dá muito dor no cu. Por causa dos agachamentos, o glúteo trabalha muito. Olha, vamos a coisas mais tristes, talvez. Sim, aqui. Tristes ou não? O que é que nós já falámos disso a semana passada, mas eu acho que é inevitável voltarmos a falar. Por falar em dores no cu, não é? Foi claro. Falar Tudo isto nós realmente o brilhantismo com que nós atamos um tema ao outro. Nós somos geniais sem querer. É isso. É um bocadinho. Ronaldo, não é? Ronaldo e Catherine Maiorca, não é assim o nome dela? É um bom nome, Catherine Maiorca. Não é? Cool. É, mas não parece assim de outra... Ela é inglesa? Americana. Maiorca. Mais do que a questão do foi, não foi, não é? Sim. Podemos analisar isso porque os dados da reportagem da Spiegel avançam alguns factos interessantes, ou pelo menos que são suscetíveis de ser avaliados. Sim. Eu devo dizer, da semana passada tinha uma opinião de que mais convicta de que ela estaria só à procura do dinheiro e que teria acontecido algo que não era bem violação. Depois de ler tudo, as últimas coisas, mudei um bocadinho de opinião. Acho que pode ter havido ali um momento de... forçado. Sim. Porque uma coisa era aquilo que tínhamos falado, que era eles estavam a fazer sexo normal e ele depois começou a fazer anal, sem querer ou de propósito, e ela disse que não para, mas de uma forma muito... ou seja, não muito veemente. E acho que isso provavelmente já aconteceu a toda a gente que fez sexo anal, que começa, está-me a doer, para. E mas espera, deixa, vai... É porque é assim que se faz sexo anal. E eu pensava que tinha sido uma coisa desse género e que ela se poderia estar a aproveitar. Agora, o que ela conta e o que se conta é que nem sequer estava a haver relações sexuais. E que ele terá mandado-a para a cama, ela terá protegido a vagina com a mão, é assim que diz, e ele, estás a proteger a vagina com a mão, toma no rabinho, e ela a gritar e a dizer que não, e ele a continuar. E, ou seja, se foi isso mesmo que aconteceu, é uma violação. No questionário que faz parte do processo, a que ele alegadamente terá respondido, ele diz que ela disse para parar. Está lá escrito isso. Mas aí lá está, se me perguntares, eu já fiz sexo anal em que me pediram para parar e eu, mas esperar um bocadinho. Já. Sim. Uma coisa toda espera. a gente. Também, uma coisa espera. Não é? Agora mas não é para, a gritar e um gajo pumba, tipo à taveira, né? Sim. Basicamente. Mas, não, aí não. Agora, Mas mais do que tudo, eu queria pedir aos ouvintes, porque toda a gente tem uma opinião, e depois do que eu vi esta semana, que é, façam só um exercício. Não quero dizer que tenham que mudar a vossa opinião sobre este assunto, mas façam um exercício que tem sido raramente feito pela maioria das pessoas, que é, deem um passo atrás e ponderem só outras possibilidades que não sejam aquelas das quais vocês estão às vezes quase fanaticamente convictos, não é? Tenho visto isso, especialmente nas redes sociais, e é bom neste período em que há muita gente a gritar e a ter certezas absolutas, é bom nós suspendermos a nossa credulidade e termos espírito crítico. Sim. Porque mais do que terá acontecido, e isso só as autoridades é que poderão apurar o mais próximo da verdade, não é? Sim, será muito difícil saber-se ao certo. Há também a questão dos NDAs, do Non-Disclosure Agreement, que o Senado quer proibir, porque o Non-Disclosure Agreement que ele tem, seja qual for a razão, seja para não saber que ela foi violada, seja para não evitar chatices, tem coisas que, para mim, claramente são inconstitucionais num país de liberdade de direitos, que é, ela não poderia falar daquilo nem com a psicoterapeuta dela. Nem com a psicoterapeuta. Não pode falar, não. Dizia lá, estava lá claríssimo no contrato, não é? Que ela assinou. Outra questão que as pessoas dizem muito, ela quis ganhar dinheiro.
quem trouxe isto de volta foi o Der Spiegel, não foi ela. Sim, isso joga muito a favor dela. Sim, e obviamente que ela vai arranjar um advogado nesta situação, só pode arranjar um advogado. Sim. E claro que esse advogado vai dizer, eu quero mais dinheiro. Pois, Portanto, exato. a questão mas muito- isso é que... ou seja, há uma piada muito boa, eu não sei quem é que disse, que eu vi que é, pá, uma mulher que demora 9 anos a gastar 300 mil euros é para casar. É uma grande piada. Mas o que eu vi agora é que eles exigem 1 milhão de euros. Epá, eles deviam exigir a condenação dele. A condenação deles. Não é? E o dinheiro Mas a eu acho seguir. que E primeiro, acho que pedir 1 milhão é ridículo. Já, pá, pede mais. Pede mais, ele tem bem dinheiro, estás a ver? Pede Mas mais. a questão é que nós estamos a É falar... um crime demasiado grave para ser só 1 milhão. Estamos aqui a falar de uma pessoa, como É ser qualquer um de nós, numa situação destas em que precisas de um advogado, tu estás um bocadinho dependente do conhecimento que o teu advogado tem e confias nele como confias no médico. Só que ele tem rabo de cavalo, já viste? Ah, é? O advogado. Tem o cabelo grisalho com um rabozinho de cavalo. É, pá, tem bem pouca credibilidade. Deve ter visto aqueles outdoors que existem na rua, advogado. Sim, Tipo, se você caiu no trabalho, partiu uma perna, não sei onde. Ligue já. Sim. E é outra questão que já falámos aqui a semana passada, que é as vítimas de trauma, se é esse o caso, estão altamente vulneráveis à pressão, especialmente quando é com uma pessoa poderosa. E, portanto, idealmente, ninguém aceitaria dinheiro a troco de ficar calado numa idealmente. Mas numa situação em que tu estás... Sabes que vais perder, sabes que vais ser humilhado, em que estás traumatizado e que expor-te só aumenta esse trauma, este tipo de reparação não é incomum. Claro, Certo? e é... Pá, repara, a maioria das pessoas aceitaria 300 mil euros para levar no rabo do Ronaldo. Sim. Portanto, já que levaste depois e foste forçado, ao menos que venha o dinheiro. É tão simples Mas quanto isso. Se tu achas que não tens hipóteses de ganhar e vais-te dispor e vais levar como a ser verdade, levar com os comentários que ela tem levado de oportunista, portanto vais-te dispor a esse ridículo e ainda corres o grande risco de perder porque é a palavra tua contra a dele e há poucas formas de provar. Bom, mais vale aceitares o dinheiro. Acho que é, infelizmente, porque depois quantos e quantos gajos que violam mesmo, não sei se é o caso do Ronaldo ou não, mas que violaram mesmo, não são apanhados nem condenados e continuam. Quando tu aceitas um acordo destes, as mulheres que forem violadas a seguir, a culpa é um bocadinho tua. A culpa não, mas a responsabilidade, não é? Porque preferiste o dinheiro em vez de ir para a justiça. Mas eu percebo perfeitamente que assim fosse. Até que porque assim seja. nestes casos isto é repetido. Há imensos casos destes em que o teu próprio advogado te diz: não vale a pena irmos a tribunal. Yeah. Vais-te expor, vais sofrer imenso e não vais ganhar nada com isto. As probabilidades de ganhares alguma coisa ou dele ser condenado são mínimas. Sim. Aliás, imaginemos que qualquer um de nós, que não é uma situação de sexo, mas é uma situação de conflito com o Ronaldo. Imagina que o gajo vive a teu lado e decidiu mandar o muro abaixo. O que seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum que tenha que enfrentar legalmente uma pessoa tão poderosa, Sim. vai enfrentar não só a opinião pública, a pressão, como a capacidade da equipa jurídica dele dá 100-0 à tua, Sim, possivelmente, não é? E tudo isso é de ter em conta. Mas mais do que os detalhes do que aconteceu, uma das coisas que me deixou um bocadinho, primeiro, apreensivo e triste e revoltado é... Vou dar um exemplo. Eu no outro dia fui comer um bitoque, não é? Um clássico bitoque, ao café da minha rua. E estavam, além de mim, estavam 2 homens e 2 mulheres. E passou na CMTV, obviamente era a CMTV que estava ligado, uma notícia sobre o Brett Kavanaugh e uma notícia logo a seguir do Ronaldo. Logo que apareceu a Christine Ford a falar, logo um gajo que estava com a mulher à frente a dizer: olha esta atrasada mental, depois de 30 e tal anos é que vem falar, quer é dinheiro, não sei. Ele não sabia minimamente o que é que estava a falar, ou seja, não tem conhecimento nenhum. A mulher não abriu a boca, a mulher dele. Não disse: olha lá, desculpa lá, mas qualquer coisa, com mulheres, percebes? Se calhar tinha a opinião dele. Não é? Claro. Mas não é capaz, ou seja, neste momento se calhar as mulheres deveriam ser pelo menos um bocadinho mais empáticas por natureza do que os homens, se não são. Vês mais nos comentários Que não. Já lá vamos, sim. já lá vamos. E depois, e assim que apareceu a notícia do Ronaldo, foi logo, esta agora quer mais dinheiro, o dinheiro acabou, não sei o quê. É. Ou seja, e eu vi isto repetido, ad náusea, nas redes sociais, de pessoas a dizer coisas... Mesmo, olha-me esta badalhoca, devia ir para a cadeia, a fazer isto ao Ronaldo. Até esta expressão, este hashtag que agora se iniciou com ele vestido, o Ronaldo vestido de super-homem. Foi a mãe dele, acho que foi o que Sim. iniciou, não foi? Com dezenas de pessoas a colocarem tipo: estamos contigo até ao fim.
isso faz-me lembrar um bocadinho a mentalidade da União Soviética do Stalin. Ou seja, eu não estou com nada até ao fim, a menos que tu tenhas certezas absolutas e de que a tua causa seja justa. O facto de tu embarcares nisto de uma forma cega, a mãe dele é uma coisa, eu entendo. Claro, não é? sim. Outra pessoa, várias mulheres diziam coisas como reviolada pelo Ronaldo, como se isso fosse possível, depois com uma foto dele em tronco nu. Qualquer mulher quer... Outra das questões é quem é que um homem tão bonito e tão rico... Há aqui uma ideia que é preciso desmontar completamente, que é a ideia de que que os homens bonitos e poderosos e com dinheiro não violam. Sim. É como que as prostitutas não são violadas. Sim, não é? E ou as atrizes porno não podem ser violadas. Podem. É. Ou seja, a violação é completamente transversal. Sim. A violação não é porque tu não tens sucesso, na grande maioria dos casos, ou porque não tens dinheiro e não consegues ir para a cama com alguém. Tem a ver com um exercício de poder. Sim. Portanto, esta ideia... é completamente absurda de quem é que vai ser violada pelo Ronaldo. Sim, eu acho que aí primeiro é projetar nas outras pessoas, não é? Quem diz isso iria efetivamente para a cama com o Ronaldo de borla, claro. E então com dinheiro envolvido ainda mais. Mas eu acho que passa pela questão de ela ter ido para o quarto, percebes? Ou seja, eu obviamente que... Sabes que há mulheres que são violadas pelo marido, claro, pelo namorado. Sim. É? Mas aí, pronto, tens que ir para casa e ele está lá. Sim. Não é? Não, mas estou a dizer, o facto de tu estares na intimidade com uma pessoa, o facto de ouvir mulheres dizer ela foi para o quarto é absurdo. Eu que sou homem, já fui com pessoas para casa delas ou minha, e a determinado momento, porque estava cansado, estava bêbado, porque olhei, de repente as luzes acenderam e eu vi pontos negros no nariz, eu disse, não quero. Não, mas, obviamente que tu podes sempre dizer que não é isso que está em causa, e o não é não, e podes sempre dizer que não. Mas é um facto que 99,9999% das gajas que já subiram com o Ronaldo para o hotel queriam efetivamente fazer sexo com ele. Se tu esticares esse racional e chegas ao ponto em dizer esta gaja saiu à rua com uma mini saia com um grande decote, está a pedi-las. Ou seja, levando ao extremo este racional, é isso que estás a dizer. Não, porque aí acho que não é a maioria. Percebes? Não acho que a maioria das pessoas que saem mini saia de decote esteja a pedi-los. A maioria das pessoas que vão para o quarto com o Ronaldo querem sexo com ele. Mas isso não implica que tu anules... Claro, não. Mas eu estou a dizer que esse pensamento de... Então, generalizado vem daí. Claro. E isso vem do quê? Que é um dos perigos que se tem visto agora, que é a total convicção quando ainda há um resíduo de ignorância em relação ao que se passou. Claro. Ou seja, o que eu vi em montes de casos é as pessoas já decidiram. Ouvem a notícia sem detalhe nenhum, sem lerem o Der Spiegel, sem nada. E depois vão juntando os argumentos necessários, mesmo que sejam descabidos, para justificar a sua convicção. Sim, então num caso destes, que é com uma figura, não é? Um ídolo nacional, ainda mais, sim. Eu acho que sim. Agora, se tu me perguntares, tirando tudo, o que é mais provável? É o Ronaldo violar alguém ou uma mulher querer aproveitar-se da fama do Ronaldo para ganhar dinheiro? Eu diria que a segunda é mais provável. Não sei, sinceramente não sei. É mais provável porque... Sinceramente não sei, porque se tu... Olha, eu vou dizer uma estatística que é... acho que foi um ano passado ou há 2 anos, saiu agora eu apanhei um estudo em que dizia que nos Estados Unidos, de todas as alegações de assédio sexual que foram investigadas, só 2% é que eram falsas. Só 2%. Sim. Está bem. Portanto, isso implica o quê? Que... Eu percebo do senso comum aquilo que tu estás a dizer. Já outras tentaram, de certeza. A questão é essa. O Ronaldo, de certeza, que já teve casos... E quantos gajos poderosos é que já não violaram pessoas? Sim, também. E ricos e poderosos. Obviamente que sim. Portanto, não sei se aqui as probabilidades não se igualam. Eu daria mais a probabilidade para o outro lado. Porque ele, de certeza, que já várias gajas tentaram extorquir dinheiro ao Ronaldo desta forma. E já aconteceu com muitos desportistas, não é? Claro. Aconteceu com o LeBron James, que não é? Foi um caso igual. Claro. Foi um caso igual, depois veio-se a perceber que afinal ela estava a extorquir dinheiro e o sexo tinha sido consensual, pelo menos ficou assim provado. Portanto, eu acho até mais provável isso. Agora, o que eu acho provável não tira, se por um lado o Ronaldo é inocente até prova em contrário, ela também tem a legitimidade de acusar e tem que ser levada a sério até prova em contrário. Portanto, é um equilíbrio difícil. Não, mas é isso porque da mesma maneira que eu não digo seu violador filho de puta devias era perdido tudo o que tens, não entendo que as pessoas, ao olharem para o caso desta mulher, não haja um resíduo, um bocadinho de empatia e diga... Isso aconteceu, não é? Isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu, esta mulher está a passar por isso. Sim. E,
o ataque fanático, feroz, baixo, sórdido, percebes? As coisas que eu ouvi dizer que é, dude, calma aí, meu, tipo, sabes? O que é que se passa na cabeça destas pessoas para precisarem de vomitar toda esta violência para cima desta mulher? Sim. E especialmente entre mulheres. E, portanto, aquela ideia de que só de que os homens são todos maus e são os principais predadores, eu acho que há muitas mulheres que são piores do que os homens. Sim, sem dúvida. Mas já agora, e colocando aqui também em perspectiva, que eu às vezes penso, se for mesmo verdade, qual é que deveria ser a pena dele? Ou seja, imagina que só aconteceu aquela vez. Sim. E não aconteceu mais nenhuma vez. E o Ronaldo, que é conhecido, a imagem pública, pá, um gajo que contribui imenso para as outras pessoas, um profissional da excelência, mas só aconteceu aquela vez, porque de alguma forma ele estava com o raciocínio toldado, não sei se estava com os copos ou não, que acho que ele não bebe, estava no meio ali de um turbilhão, um puto de 25 anos a ganhar milhões, que estava a negociar para o Real Madrid, e aquela, se calhar, a mesma capacidade psicológica que ele tem, que é fora do normal, de ser o melhor e de se melhorar e de ir atrás daquilo que ele quer, se calhar é o mesmo mecanismo que depois o poderá ter levado a conseguir aquilo que ele queria naquele momento, mesmo à força. Eu às vezes penso nisso, tens um gajo obstinado aqui neste campo, se calhar também vai ser noutro para o mau. E só aconteceu aquela vez, passado 9 anos, a pena dele deve ser igual a ser descoberta naquela altura, ou deve ter atenuante porque nunca mais fez. E é um bom cidadão, digamos assim. Acho que isso seria tido em consideração. É uma atenuante, não é? São circunstâncias atenuantes, acho eu. Se tu me dissesse, ele só fez isto uma vez, nunca mais fez. Mas se for na altura, só fez isto uma vez, mas é na altura, é indiferente. Imagino que sim, não sou perito. Mas imagino que seria diferente do que um tipo que violou 6 mulheres à pancada, não é? Porque às vezes penso nisso, eu não sei o que é ter 25 anos e ter milhões e milhões de euros. E ter toda a gente atrás de mim a querer me saltar para cima. O que é que isso te provoca mentalmente? Estás a ver? E não estou obviamente não estou a desculpar caso tenha acontecido nem nada disso, acho que é uma atitude nojenta, mas por um lado é até que ponto ele também não é uma vítima da sociedade que o tornou um ídolo e que o fez ganhar milhões e ser conhecido à escala mundial, percebes? Ou seja, e até que ponto ela não é uma vítima? Não, ela será sempre vítima. Da sociedade que valoriza as celebridades e que diz às mulheres também abre as pernas para a celebridade. Sim, mas é... Mas olha, só um pequeno comic relief. Ou seja, aqui. o que eu quero dizer é que se calhar o Ronaldo, se fosse um cidadão normal, isto a ter acontecido, se fosse um cidadão normal não aconteceria. E portanto até que ponto ele não é vítima do sistema onde ele entrou. Não aconteceria com esta exposição e com... Não, se calhar não aconteceria, porque ele não tinha as gajas todas atrás dele, não achava que elas queriam todas ir para a cama com ele, não tinha a penthouse com jacuzzi para levar lá para cima. Não achava que ela estava só a fazer difícil porque elas querem todas ir para a cama com ele. Há aquela descrição de que ele apareceu nu e disse toca-me aí no palhaço. Sim. Foi durante... Também sim. Revela uma basófia, não é? Porque, tipo, imagina... Repare, o Ronaldo deve ter zero skills de engate. Porque não precisa. Sim. Deve ter zero, percebes? Ele não precisa... Agora como é que eu dou o primeiro passo para dar o beijo? Mas pode ter skills de conversar com as pessoas. Acho que isso é óbvio. Mas olha, um pequeno alívio cómico, apesar do risco do bom gosto, que é, ainda não vi ninguém fazer uma piada do género ele fez sexo anal porque é gay. Sim, já vi. E vi o pessoal a dizer ele que admite tem a pila pequena que não conseguia fazer aquele estrago no cu dela. Merdas assim. Mas sim, já houve o pessoal a dizer ele que admita que é gay e apresenta um namorado marroquino que isto sai logo. Mas é engraçado, eu tive um jantar de rapazes, são 4 homens, falámos muito sobre isto. Houve um amigo que me disse, eu já fui quase agredido durante o sexo por uma mulher, também me sinto violentado. E disse, não é bem a mesma coisa, mas tudo bem. Achei interessante que todos falámos muito sobre isto. E onde é que eu queria chegar? É uma coisa que está a mexer com as pessoas, ou seja, as pessoas falam disto e não acho que seja apenas pelo facto de ser o Ronaldo, acho que é importante que seja ele, porque é uma espécie de imã mediático, mas acho que isto afeta a vida de todas as pessoas e todas as pessoas questionam-se. Sobre... Sim, quando tu pensas que um gajo como ele pode violar, qualquer gajo pode violar, não é? É um gajo, se há alguém que não precisava de violar
para ter sexo. Sim. É o Ronaldo. Tá Deve bem, ser dos gajos do mas mundo. cá está, é o exercício de poder, não é? Mas é essa falácia, Sim, que sim. as pessoas não violam para ter sexo, não é? Não violam Muitas, diria que sim. Eu diria que a maioria... Mas achas que não são frustrados sexualmente de alguma forma? Esse poder não vem daí? Às vezes até o ódio às mulheres. Está bem, mas não é... O Harvey Weinstein podia ter sexo com milhares de gajas e gajas giras e... Mas ele sabia que elas só iam para a cama com ele para ter o papel e não porque se sentiam atraídas por ele. Epá, mas podiam ser gajos... Está bem, mas ele podia ir para a cama com miúdas com pessoas que não eram atrizes e que iam para a cama com ele na mesma. Só que não eram boas. Então não eram boas. Não eram boas. Um gajo com o dinheiro dele, de certeza... A pagar. Sim. A pagar. Lá está, ele sabe que o sexo... Ou pelas regalias, ou porque era um gajo rico. Ou seja, ele sabe que a figura dele... Nenhuma miúda de 20 e poucos anos se sentia atraída sexualmente por ele. Um gajo que, se calhar, aos 50 anos não tem que ir para a cama com miúdas de 20 e tal anos. Mas ele queria pipi novo, não queria recalchutado. E eu acho que isso pode provocar frustração sexual. Lá está, num gajo que pode ter tudo, só não consegue comprar a atração física. Já sei o que aqui ia dizer. E o amor, que é esta ideia... muito dita agora, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e por muitos homens, que é qualquer dia não posso ir sair que sou uma gaja que sou acusado. O Trump a dizer e o Brett Kavanaugh a dizer os nossos filhos estão em perigo. Perguntaram ao filho do Trump por quem é que ele temia mais durante o crescimento, as filhas ou os filhos, e ele disse os filhos. É bullshit total. No caso do Me Too nos Estados Unidos, até agora, ou seja, a ideia da perseguição dos homens, só 100 homens até agora é que foram apanhados, vão a tribunal, não vão 100 homens. Num país que tem 150 milhões de homens, estamos a falar de um período de um ano e tal. A ideia da perseguição, não estou a dizer, cá está, são os tais 2% de mulheres que podem mentir. Não estou a dizer que não haja esses casos, mas a ideia de que a partir de agora todos os homens e todos os jovens, tu estás a dizer aos teus filhos que é cuidado, não, tu tens de dizer aos teus filhos não é não. Consentimento. Sim, mas eu acho que corres o risco de resvalar para aí. Corres porque houve muitos casos desses e começou a ficar cada vez mais ridículo. Depois houve um travão. Sim. Não é? E deixou de se falar tanto. Mas a questão, se tu tens os líderes a dizer isto, como dizia o Trevor Noah, que é weaponize, tornar isto uma arma contra as mulheres. Não, isso não. Tornar isto do género, nós agora somos as grandes vítimas. Ouve lá, no Brasil... Calcula-se que oficialmente há 70 mil violações. Consta que podem ir até às 500 mil. Vamos imaginar que são só 70 mil. Por ano. Quantos homens é que terão sido acusados injustamente? Quantas violações é que haverá nos Estados Unidos? Imagino que milhares. E quantos homens é que foram... Claro. Sabes, neste equilíbrio, de repente começar-se a gritar fogo, fogo, num teatro cheio, mas eu acho não é bom para ninguém. Claro que não, mas eu também acho que aí não é tanto a ver com as falsas violações. Ou seja, eu acho pelo menos para mim, a minha preocupação não é essa. A minha ocupação é que isto tome umas proporções grandes que faz com que... Acho que até as vítimas reais de violação perdem destaque, percebes? Quando tu colocas o Aziz Ansari no mesmo saco do Harvey Weinstein, claro que sim. Menoriza as reais vítimas. Sim. E, portanto, para mim, isso assusta-me mais, nesse ponto de vista, de prejudicar mais a luta contra os crimes sexuais do que pode ajudar. Sim, mas não ao ponto de vaticinares para o futuro que os meus filhos vão estar mais em risco que as minhas filhas. Assim, podem estar mais em risco de outras coisas, de violação e de violência, acho que não. Agora, vão estar mais em risco de ser acusados. Sim, um gajo que diz que convida uma colega para jantar está a cometer assédio sexual, eu acho que não. Percebes? E podem-se queimar homens e ser despedidos por causa disso. Portanto, mas quantas vezes vão ter que ter mais cuidado nisso. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes gajos foram despedidos por quantas? Porque assediaram sexual alegadamente? Estou a dizer que há esse risco de chegarmos a esse ambiente. Estás a ver? Os gajos falavam, estava a ver no podcast do Joe Rogan, que os ambientes nos comedy clubs mudaram totalmente. E uma rapariga, não sei se era a Nikki Glaser ou se era outra, a dizer que os comediantes falavam com ela na boa e abraçavam, mal a viam, abraçavam. Agora ela chegava e ninguém a abraçava. E é o que ele diz. Havia muitos creepies, weirdos que me vinham abraçar. Mas havia pessoal que eu gostava que me desse um abraço porque são pessoas que eu gosto e que agora há uma frieza. Ela que diga, olha, tu podes me abraçar. E ela diz que mudou totalmente, que os homens ficaram com medo de mostrar qualquer tipo de afeto nesse ambiente. E ela diz, homens que eu sei que se calhar iam para a cama comigo se eu deixasse. Mas que não era por aí, estás a ver? E que então que isso também era estranho para ela. E isso é verdade. Eu acho que isso é um perigo. É um perigo porque pode prejudicar todas as relações interpessoais, percebes? Não é só a questão do assédio ou as falsas acusações de violação. Isso a mim passa um bocadinho mais ao lado, apesar de eu achar
que quem se prova que fez uma falsa acusação de violação devia ter a mesma pena do que o gajo se tivesse realmente violado. Pá, devia. Acabava-se. Era só para dissuadir. Só para dissuadir. Se tu quando... por vingança, por mesquinha, e depois sabes que o gajo foi preso. Como é que aconteceu há uns tempos? Um gajo esteve preso 8 anos, ou o que é que foi? Ela todos os dias sabia que aquele gajo estava preso injustamente. Portanto, ela merece ir presa ao mesmo tempo que ele. Isso sim. E isso poderia dissuadir. Agora, claro que é uma gota no oceano. Isso não é a coisa que mais me preocupa. Apesar de eu preferir que culpados fiquem soltos do que inocentes fiquem presos. Percebes? Prefiro. Tu preferes quê? Prefiro que culpados eu também, fiquem sim, soltos sim, do que inocentes fiquem presos. Não, acho que não é o caso do nosso próximo tema, do Bolsonaro. Acho que ele não prefere. Do Bolsonaro, não é? Queres falar disso? Temos. Epá, eu já estou como o George Carlin, que é... Já desisti. Já não tenho qualquer tipo de investimento na raça humana e estou cá só para aproveitar e ver isto a explodir. E se um dia o fascismo vier bater à tua porta? Vou para outro sítio. Tenho cá pretensão. Vou ficar a lutar aqui. Estou-me a cagar. Sou um cidadão do mundo. Vou viver para a Micronésia. Mas, por exemplo, vou dar um obviamente exemplo, que me faz confusão, mas repara uma coisa. Como é que tu vais para outro sítio? Tu estás a ponderar que tu podes ir para outro sítio. Milhões de pessoas não têm essa possibilidade. Estou-me a cagar para os outros. Cada um por si, meu amigo. Okay. Os outros milhões votaram nesse gajo. Estás a ver? E, mas obviamente imagina que tu não votaste. Sim. Não votaste. Eu acho que em Portugal não corremos esse risco, sinceramente. Acho que não nos próximos anos não vamos correr. Agora, eu fiz um vídeo um bocadinho curto sobre isso do Bolsonaro. Estive a ver aquelas declarações todas dele. Portanto, é óbvio que ele é homofóbico, é óbvio que ele é racista, é óbvio que ele é machista. Pronto, ele é tudo isso. A questão e além disso é despreparado, porque sim, não sabe nada sobre economia. Nada, não foi em nenhum debate e não tem nenhuma medida que tu digas, olha, isto é interessante. Portanto, agora, eu percebo porque é que aquele discurso funciona. E eu acho que as pessoas... É a mesma coisa que no caso de Trump. A culpa não é dele e dos eleitores, a culpa é dos outros gajos que estiveram lá. Não. Que estiveram envolvidos em corrupção. Desculpa. Que deixaram o país, o sistema de educação na merda. Não. E, espera aí, deixa-me só terminar. E alguém que está com medo de levar um tiro todos os dias... Está-se pouco a cagar para a igualdade de género, para a igualdade entre a orientação sexual. Agora, há outros candidatos que também dão soluções para resolver a criminalidade e que não são racistas e homofóbicos. Isso sim. Deixa-me só dizer isto, que é... O mais fácil é tu realmente culpabilizar os anteriores. Eu não tenho zero simpatia pelo PT. Escrevi várias vezes mal sobre o Lula, sobre a Dilma Rousseff. Portanto, não há aqui declarações de interesses. Não existe aqui nenhuma declaração de interesses. Não existe aqui nenhum interesse em defender o PT. O PT fez muita merda. Eu cheguei a escrever sobre isso. Mas durante o PT, por exemplo, o governo do PT, o número de homicídios diminuiu. Sim. E a pobreza diminuiu. Também. Mas vamos lá ver assim. O que eu acho que há aqui, há no Trump, há nos movimentos como em Itália, há com o Bolsonaro uma questão que é muito humana e ao mesmo tempo muito juvenil, que é quando eu estou insatisfeito com o status quo, quando me quero vingar de alguma coisa que correu mal, e isto é resultado da recessão, não é por acaso que o Hitler, quando ganha as segundas eleições, nas primeiras teve 3% e nas outras 20 e tal, é porque há uma recessão económica gigante na Alemanha. Quando tu estás amargurado com alguma coisa, isso acontece na nossa vida pessoal, nas relações estás chateado com a tua namorada, não sei o quê, apetece, então olha, foda-se tudo, né? Vou sair de casa, quero lá saber de ti, não sei. Todos nós temos essa atitude, que é uma atitude um bocadinho humana e juvenil. Mas quando tu fazes isso, de queres destruir o status quo, queres te vingar, e escolhes um gajo como ele, porque a questão é esta. Eu no outro dia estava num almoço com brasileiros, e brasileiros com muito dinheiro. E um deles dizia-me, é que o Bolsonaro nós ao menos podemos controlar, o que é uma ilusão. Sim. A ideia de que o Bolsonaro não vai ser, quer dizer, podem controlá-lo até certo ponto, mas que eu perguntei, mas você acha que o Bolsonaro não vai ser corrupto como os outros, tendo em conta o sistema do Brasil? E disse, pois não, acho que vai ser, porque ele vai, ou seja, o que ele já admitiu, já admitiu que quando podia não passava fatura, não passava, portanto ele já admitiu corrupção ao nível pessoal. Claro. E que é um gajo que disse logo que não ia dispensar nenhum dos privilégios como deputado que são inacreditáveis no Brasil. Sim. São rios de dinheiro para te vestires, para viajar, não sei o quê. Pô, tenho que pagar o meu telefone, não pode ser. O que eu acho que vai acontecer, vai se tornar uma espécie de democracia falsa como na Rússia, não é? Vão ser privilegiados os brancos e os ricos, obviamente. Sim. Mas esta ideia de tu destruires o status quo era isso que eu lhe disse, que é, escute,
Eu preferia não votar no Haddad. De certeza, no gajo do PT. Sim. Mas a questão é, especialmente na vida tu já não vives em circunstâncias ideais, com condições ótimas. No Brasil eu vivi lá muito menos. Não é? Portanto, todos os candidatos são maus. Mas há um... Há um que é menos mau. Não, mas este gajo há certas coisas que automaticamente o tiram da corrida para mim, que é, vais matar 30 mil gajos? Dizes que os homossexuais devem morrer? Uma série de questões que automaticamente tens que tirá-lo. E é uma chatice, é horrível se eu tivesse que votar no Haddad. Mas dentro da merda, é assim, tu preferes ser enrabado com vaselina, preservativo, fazem-te relaxar primeiro e estás ali 5 minutos só, ou preferes que seja a porca e à bruta? Quanto tempo à porca e à bruta? Muito. Nos próximos 4 anos de legislatura. Ok, então prefiro outra. E essa para mim é uma das questões. Já para não falar que este tipo de discurso está claramente a tornar a vida no Brasil mais difícil. Já foi morto um tipo numa discussão com um gajo do Bolsonaro à facada, pelo um apoiante do Bolsonaro. Uma amiga minha brasileira disse que no outro dia passou por uma manifestação maioritariamente masculina no Rio de Janeiro e que olhou para eles e que automaticamente eles começaram a insultá-la, porque perceberam, olha, esta é de certeza que não é apanhando, não sei o quê, e quando ele ganhar vocês vão ser todos presos e mortos e não sei o quê. E tendo em conta o nível de violência do dia-a-dia no Brasil, e não estou apenas a falar da violência da favela, mas da violência latente na vida das pessoas, eu não me admiro que os crimes homofóbicos, que já são muito no Brasil, de género, comecem a aumentar. Sim, não, sem dúvida. Claro, aliás, esse é o grande problema daquele discurso do Bolsonaro. Eu não percebo. Também temos cá não é? O André Ventura, veio hoje na capa do I, que vai lançar um partido que é contra o casamento, para anular o casamento homossexual e essas cenas. Portanto, esse tipo de discurso. Agora, sabes, estás a dizer que não chega a Portugal. Eu acho que é difícil, mas tens o André Ventura. Em Espanha surgiu um novo partido de extrema-direita que já está a aumentar a votação. Ou seja, olhando para a história... Mas em Portugal acho que é impossível. As consequências podem ser diferentes. Mas a comparação com o Hitler e com o fascismo nos anos 30 é inevitável. Sim. Eu tenho estado a ler imenso sobre isso nos últimos tempos e é incrível as semelhanças que existem com os tempos de agora. O fascismo e o nazismo não começou de um dia para o outro. Não, era socialista trabalhador, não? Sim, como é que era? Social nacionalista. Sim, quando em 1933 o Goebbels decide fazer a primeira campanha antissemita de boicote aos negócios judeus, os alemães passaram pelas SA, que era uma tropa do partido nazi, e foram às suas compras nas lojas e cagaram para aquilo, e a grande maioria não apoiou. Passados 5 anos, em 38, quando há a Noite dos Cristais, os alemães já participaram nos distúrbios e atacaram as sinagogas. Sim. Percebes? Portanto, isto é tal como acontece no Brasil, acontece na Alemanha, é o chamado fenómeno da banalidade do mal. Sim. Ou seja, quando tu começas a conviver com uma série de coisas, elas começam-se a tornar banais, começas a normalizá-las. A questão é essa, e a questão aqui é, ele não ganha votos porque diz que não gosta de homossexuais. Eu acho que não é isso que o faz ganhar votos, percebes? Isso tem uma simpatia para uma grande parte da população, mas isso é o que o faz ter destaque nas notícias, é o que faz com que se façam as manifestações com as hashtags e com as bandeiras. Isso é o catalisador da publicidade dele. Porque depois o que lhe dá os votos não é isso. O que lhe dá os votos é o descontentamento com a criminalidade, acima de tudo. E, obviamente, tirar partido do facto da maioria dos brasileiros serem burros. Como são a maioria das pessoas, não? Atenção, não é só mas o nível de escolaridade é muito mais baixo lá. E portanto, agora o que eu acho é que as pessoas pegam, ou seja, quando tu fazes essas manifestações, eu acho muito bem que as pessoas se manifestem, que vão ali para o Largo de Camões com um braço escrito, ele não, e coisa, tirar fotos para o Instagram. Mas as pessoas têm que perceber que aquilo, primeiro, não resolve nada. Mas eu acho bem que façam. Eu invejo esse ativismo, mas eu não sou capaz. E se calhar jogou a favor do Trump. E porque ataca-se isso, que é o que lhe dá publicidade, que é a parte do racismo e da homofobia, e não se ataca o resto, que é o facto de ele ser um incompetente. Claro que isso é que devia ser atacado. Este gajo, porque repara, ele podia ser racista e homofóbico, mas ter uma capacidade económica, que o Trump ainda podia ter isso, não é? Porque era um gestor de sucesso, entre aspas, com orelhinhas, air quotes, porque ser um gestor com 400 milhões herdados do pai é relativamente fácil.
Mas ele ainda tinha... Este Bolsonaro não tem, ele é um ignorante em termos políticos e sim. é um gajo... Duas leis em 20 e tal anos, percebes? Sim. E isso é que devia ser atacado, não é bandeirazinha deviam ser as duas coisas. As duas, mas não só uma. Não. Porque aí só estás a jogar as armas dele. Porque ele só diz aquilo homofóbicos para ter publicidade. Mas ele acredita naquilo. Acredito, sim. Ele pergunta, você preferia receber sangue meu ou de um homossexual? Pá, claramente um homossexual. Sim. Não queria aquele sangue daquele gajo em mim, de certeza. Homossexual ninguém gosta, né? A gente suporta, né? Mas a questão, uma amiga minha brasileira perguntava-me: tu achas que as pessoas, porque estão mais descontentes, agora querem manifestar-se contra alguma coisa, como os homossexuais, as mulheres, o que seja, ou isto estava lá latente, debaixo do verniz frágil da civilização, e agora há um discurso que lhes permite vir ao de cima? Como nós já falámos aqui sobre os Estados Unidos, os crimes de ódio e os crimes de raça e religiosos aumentaram desde que o Trump chegou, e tens os white supremacists a manifestarem-se como nunca se manifestaram antes. E eu, sinceramente, e porque vivi no Brasil, eu acho que isto já estava tudo lá. Já estava. E simplesmente dissemos, olha, agora é fixe e podemos dizer isto. E isso é assustador, porque foi exatamente assim que começaram os movimentos fascistas na Europa. E estamos a falar, em Espanha havia uma democracia super progressiva em 1933 e 34, percebes? No caso da Primeira República, que foi uma experiência um bocado falhada em Portugal, mas havia um desejo de ter uma democracia. E de repente toda a Europa, com a exceção de Inglaterra, foi tomada pelo fascismo. E como tu podes ver agora, há claramente aqui um fenómeno de disseminação e de contágio. Ou seja, eu acho que sim, mas eu acho que chega a um ponto e bate no teto. Mas aí é que eu temo que... Porque a não ser que tu consigas controlar a informação das redes sociais. E da internet. E consegues, mas consegues, como se provou que os russos fizeram nas eleições norte-americanas. E se não, tu tiveres... estou a dizer isso. Eu estou a dizer, ou seja, eu acho que, imagina que no Brasil, fascismo a sério, e começam a levar os negros para os campos de concentração e a matá-los. Isso não seria escondido como foi na América, como foi na Alemanha. Claro, mas se calhar não vai, ou seja, se calhar o fascismo não se manifesta em termos práticos da mesma maneira. Se calhar não vai haver... Isso é outra coisa. Não vai haver... Assim, é muito fácil no Brasil, muito fácil, com a polícia militar, que já mata milhares. Tu matas, olha, houve um tiroteio, matámos 100. Sim, mas nunca é uma escala de, de solução final, não é? Mas não tem que ser uma escala de solução final. Para o que eu estou a dizer é que essa escala acho que é impossível. Porque acho que o mundo ia estar atento e toda a gente se revoltaria a sério. Eu neste aspecto... Mas pronto, cá está a banalidade do mal. É o que estou a dizer. As pessoas acostumam-se a isso. Sim, também acostumam-se a isso e há um desejo de vingança. Sim, morrer na Síria e ninguém faz nada, não é? Tu vês programas no Brasil em que abertamente pessoas dizem gajos que ganham milhares por mês a dizerem bandido bom é bandido morto. E há pessoas a aplaudir isso. Portanto, era matá-los. O Observador esta semana tinha 2 artigos, um da Helena Matos, outro do Alberto Gonçalves, a gozarem com o fascismo e agora tudo é fascisoide. Não sei. Eu percebo que a linguagem às vezes pode ser exagerada, mas neste aspecto eu prefiro pecar por alarmista do que depois de ver as consequências nefastas de um claro fascismo. Porque esta atitude, agora fascismo e não sei o quê... O que eu estou a dizer é, vão, e ainda por cima a Helena Matos, que é historiadora, vão ver o que é que aconteceu na Alemanha, na Itália, em Espanha, como é que aos poucos, em alguns casos, na Espanha foi uma guerra civil, mas como é que aos poucos, e ainda agora li um livro também do Philip Roth chamado The Plot Against America, que é no caso de ter havido um presidente que era simpático com o nazismo, o que é que teria acontecido aos judeus. E são primeiro pequenas medidas. Primeiro não podes frequentar isto, depois as lojas estão fechadas, depois no caso do Goebbels ficou com os jornais, depois com a rádio, depois mandou fazer 1 milhão de rádios só num ano para as pessoas todas terem rádio, e há uma normalização do mal. E mais, quando tens este lado meio folclórico e ritualista das marchas, das bandeiras, das pessoas se manifestarem com esta convicção, é mais fácil tomares estas atitudes, porque tens aqui quase um vigor festivo à volta disto, percebes? Parece quase uma celebração. É uma celebração, sim. Sim, eu acho que no Brasil é claramente um fascisoide. O Trump não. Eu acho que o Trump é só um gajo burro que disse aquilo que o público queria ouvir, e acho que é difícil os Estados Unidos resvalarem para um fascismo. Para um fascismo no sentido clássico que nós imaginamos. O fascismo já é controlado pelas corporações. Mas uma sociedade mais totalitária e mais inclemente com as minorias, sem dúvida. Há uma frase do Sinclair Lewis que diz: quando o fascismo chegar à América,
vai vir embrulhado na bandeira e trazer uma cruz com ele. Sim. Que é exatamente o que está a acontecer. Portanto, nos Estados Unidos, o apoio dos evangélicos é total. Perguntaram a um gajo no outro dia que era sobre Kavanaugh e ele disse: eu estou-me nas tintas que ele seja culpado ou não. Eu quero é que ele seja eleito para acabarmos com o aborto. Este é o nível a que chegamos. No Brasil, os evangélicos, praticamente todos, uma grande maioria, apoiou o Bolsonaro. E já vão ser maioria em 2020 no Parlamento. É Parlamento, na Assembleia, não sei o que é que eles têm lá. Mas sei que vão ser a maioria da população em 2025 ou 2030. Nem todos os evangélicos são iguais, mas uma grande maioria. Sim, e agora, eu quando estava lá perguntava muito aos meus amigos: mas não vos preocupa o movimento evangélico? Não, porque há esta atitude, tal como há com o fascismo, e especialmente quando vives num país como Portugal, relativamente secular, que há religião, se não são os muçulmanos, não tem problema nenhum. Não, o cristianismo, isso é uma total falácia. Podes ver na Irlanda, até na Itália, com a Igreja Católica, de certa maneira. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, estamos a falar de 2 dos maiores países do mundo. Os religiosos cristãos têm um poder inacreditável. Pois tem. Até na educação. Sim, até na educação. Até na educação de não se poder ensinar evolução, ou ter que se ensinar o criacionismo à mesma escala da evolução cá está. da espécie. É um bocadinho outra vez a banalidade do mal, que é... mas os religiosos... Não, os religiosos são... Percebes? Não, isso é lá... E é muito fácil as coisas resvalarem. Ou seja, eu obviamente não acho que amanhã vamos ter, como tivemos nos anos 30 até em Portugal, milhares de pessoas com bandeiras portuguesas a desfilar, a fazer a saudação romana com a farda da legião portuguesa. Acho que não. Porque acho que hoje em dia este tipo de totalitarismo ganhará novas formas. Mas eu prefiro ser a gazela que ao ouvir o mínimo barulho na savana levanta as orelhinhas e se prepara para se fazer à vida, mesmo que o leão não esteja atrás do arbusto, percebes? Porque já vi isto. Prefiro isso do que relativizar. Eu cá acho que, sinceramente, aliás, tu vês um PNR, não é? A expressão que tem. Claro. Se nós nos candidatássemos, fizéssemos um partido, tínhamos mais votos do que o PNR, com quase certeza absoluta. Mas se calhar há 10 anos perguntasses no Brasil, no apogeu do governo Lula, e dissesses com 20 anos de 2008, portanto com 20 anos, foi em 88 acho eu, com 20 anos de democracia, perguntasses: há o risco do Brasil voltar a ser uma ditadura militar? E as pessoas diriam que não. Mas acho que é diferente. Acho que em Portugal, principalmente as novas gerações, são muito informadas. Um gajo pensa que não só vem merda, mas são muito informadas e são muito tolerantes, percebes? Principalmente acho que é um bocadinho transversal, estás a ver? Então este tipo de cenas que pega por aí, e somos um país muito pacífico. Somos o 2º ou 3º país mais seguro do mundo. Portanto, e enquanto assim for, estes movimentos nunca ganham expressão nenhuma porque alimentam-se sempre do medo. Não sei, se na crise eles não cresceram, e na crise, que foi uma crise grave, não cresceram, ou cresceram muito pouco, não, acho que estamos safos disso. A não ser que apareça um gajo com carisma brutal. Que acho que esse é o grande perigo. Se o PNR tivesse outro gajo à frente... Um gajo com o carisma do Marcelo. Mas a questão é, a minha preocupação, eu percebo o que estás a dizer em relação a Portugal e concordo. A questão é que tu não vives sozinho no mundo hoje em dia. Sim, pois portanto, é o efeito dominó. Tens o efeito dominó, efeito barulho, portanto tudo será afetado de alguma maneira, não é? Por exemplo, tu viste que em Lisboa e no Porto a maioria dos brasileiros que votaram... 60% votaram Bolsonaro. É. Alguém disse que podem voltar para a terra deles. E olha, realmente é verdade, não é? Sim. Voltar para a tua terra. Sim. Já que tens esses ideais de extrema-direita, o que é que estás a fazer noutro país, não é? Sabes uma coisa engraçada que eu pensei no outro dia? Bem, vai ser altamente controverso, mas nós estamos aqui para isso, que é, nós constantemente, quando falamos de imigração, e até eu e tu concordamos com isso, concordamos que as pessoas que vêm para a Europa, seja refugiados, seja imigração económica, há um nível de adaptação àquilo que é o ideal de civilização europeia. Sim. Nós achamos isto, portanto... questões como violência doméstica, certo tipo de crenças de que se fores deixares a tua religião deves ser apedrejado, uma série de coisas, de práticas, a excisão do clitóris feminino, que não podem ser cumpridas. Claro. E, portanto, eu até na burca tenho dúvidas. Sabes que eu vi uma miúda adolescente no caminho para cá com o lenço, portanto não a burca, e mini saia. Foi? É. Sim, mas elas acho que isso podem... Aqui, não podem ir no Paquistão, na Arábia Saudita. Mas eu lembro de ver, acho que era no Irão, há muitos anos, ou na Síria até, quando era uma coisa assim mais liberal, que havia mini saia e depois usavam isso por uma questão de estilo. Portanto, e nós pensamos, por exemplo, na Dinamarca, que é um país que se abriu enormemente à imigração,
começa a ter alguns problemas de integração, começam a surgir, como tem esses problemas, começam a surgir movimentos de extrema-direita, e a esquerda, eu sou a favor da imigração e de aceitar refugiados, mas a questão é, a esquerda não pode, especialmente a esquerda, não pode ignorar que é um problema. Receberes muitas pessoas, vai haver problemas. Nós aceitamos que vai haver problemas, é isso, vamos lidar com eles. Mas não vamos ser relativistas culturais e achar, não, temos que aceitar. Não temos que aceitar tudo. Pois não. Portanto, e mais do que mesmo que tu não concordes, se há um problema, se a imigração está a causar, ou seja, o facto de haver imigração está a causar confrontos, está a causar o crescimento da intolerância, então vamos ver como é que nós podemos resolver este problema. Não vamos dizer, não há problema nenhum, nós temos que aceitá-los. Este tipo de tirar as coisas para trás das costas com uma certa superioridade moral da esquerda às vezes incomoda-me. Sim, eu acho que, por exemplo, aqueles casos em que em Londres, naquelas mesquitas onde se advoga a lei Sharia, né? E fazes isso, até estás a defender, meu amigo, até à próxima, vai-te embora. Da mesma maneira, porque não é compatível com a democracia. Não é por serem estrangeiros, da mesma maneira que se houver um português que achar que deve bater na mulher ou matar a mulher ou que a mulher deve ser apedrejada por ser adulta, acontece a mesma coisa. Não podemos mandar embora, mas podemos prendê-lo. Exatamente. Pronto, é a diferença. E agora tens o outro lado, que é, tu recentemente começaste a ter a imigração de luxo. Sim. Tens turcos, tens chineses, tens franceses, brasileiros, russos. Por exemplo, de russos, que é, em alguns desses países, as pessoas têm crenças e têm comportamentos que são antagónicos com a forma como se vive ou como nós queremos viver na Europa. No caso dos brasileiros, por exemplo, eu já testemunhei isso, não com todos, obviamente, mas existe, e que é uma coisa que é tão cultural que eles às vezes não se dão conta, que é a ideia de um certo servilismo e de um certo self-entitlement, ou seja, eu tenho o direito a isto, tenho o direito a ser esta pessoa, portanto a ideia de eu posso tratar os empregados assim. Há pouco tempo andava a correr uma notícia no Facebook, felizmente era falsa, mas poderia ser possível, que era, os brasileiros que compram cá agora prédios querem, como no Brasil, querem porta de serviço e elevador de serviço. Sim. Percebes? Que é uma coisa que já não existe em Portugal desde os anos 50. Portanto, há uma série de atitudes. Mas se eles quiserem, se pagarem, se alguém quiser fazer o trabalho. Está bem, mas não sei se em termos legais, ou seja, o que está por trás disso neste caso é ter criados, é ter escravatura. É discriminação. Sim. É tipo, como me disse uma... Por exemplo, eu no outro dia fui a um jantar com brasileiros. A pessoa que me levou a empregada dela, que veio do Brasil, e foi um restaurante altamente, e vamos embora, e vamos comer, e não sei o quê, tipo, fazes parte da família. Mas eu também conheci pessoas que me disseram, eu não como à mesma mesa que a minha empregada. Sim. Não, a empregada está na cozinha. Mas também tens muitos portugueses. Está bem, não estou a dizer que... O que estou a dizer é que, e isto é uma constatação, que, pelo menos no Rio onde eu vivi, a herança da escravatura está desbotada, mas está lá no sistema social. Claro. Percebes? Na forma que tu... E esta ideia, por exemplo, uma pessoa dizia-me eu paguei tanto para ter o Visa Gold, investi cá, portanto, eu devia ser tratado como se tivesse ter direitos. Eu disse, não, deves ter tantos direitos como um português ou um chinês que investe 500 mil. O direito já tiveste, que é ter o visto Gold. Portanto, o que estou a dizer é, da mesma maneira que... isto é apenas uma reflexão. Da mesma maneira que todos nós questionamos quando são pessoas mais humildes, mais pobres, que vêm e que trazem os seus hábitos, os ricos também trazem hábitos que se calhar... E as pessoas e os ricos vão nos prejudicar mais que os pobres. Porque os preços aumentam não é por causa dos pobres. Os preços das rendas e dos prédios e do custo de vida aumenta pela imigração rica também, não é? Rica, que para nós é rica. Às vezes são só classe média. Uma classe média inglesa é rica. Mas não é isso. Mas há muitos brasileiros com dinheiro, cara, como cá não dinheiro, angolanos, muitos. Então, muito. Na zona de parte das nações. Aqui, olha, 500 mil para comprar uma casa, está bem. Sim. E isso não é em tanta... Não é, ou seja, não vem 1 milhão de milionários do Brasil, não é? Como... Podem vir 1 milhão de migrantes a aparecer-nos às portas. Migrantes, refugiados. Só voltando ao Bolsonaro, há aqui uma questão que eu não sei como é que ele concilia, que é, tendo o facto que ele é homofóbico, como é que ele apoia o Alexandre Frota que fez filmes gays? Fez anal técnico. Viste essa notícia? Sim. Fez anal técnico o Frota, portanto não O que é anal técnico? Quer explicar? Não sei. Portanto, tipo, um beijo técnico é não pôr a língua lá dentro. Sim. Será que o anal técnico... Mas ele foi só ativo ou passivo nesses filmes? Eu acho que era ambos. Ambos? Eu vi uma imagem assim censurada, tipo a capa de um filme, e parecia-me que havia comboinho e ele era o maquinista. Okay. E à frente.
Mas... Sabes, num comboio em 3 gays, qual é que é o mais gay? Epá, eu acho que é o da frente. Não. É o do meio. É o do meio, sabes porquê? Está a levar, está a dar e ainda pode bater uma punhetazinha ao da frente. O da frente, sim. Mas por um lado, o da frente só está a levar. Se bem que dar Tá bem, um mas homem é fazer igual. o mais, não é? Sim. Esse gajo tem... Tipo... Sim, gays são todos, não é? Obviamente. Mas, pois é, não sei como é que ele... São depois essas incoerências que as pessoas também não ligam, pá, não ligam. Isto é tipo... Eu não sei, eu acho que tudo isto... Uma coisa eu tenho a certeza. E isso por um lado é triste, porque depois tu não sabes como é que combates isto. Mas eu acho que se toda a gente tivesse calada, ele não tinha tido os votos que teve. Sim. Percebes? Provavelmente não seria eleito. Tal como o Trump, se não tivessem feito milhares de reportagens, de artigos, de piadas, ele não tinha ganho. Sim. Só que por um lado tu não queres ver um gajo a dizer aquilo e não dizer nada. Há uma questão interessante do filósofo Karl Popper do século XX que diz sobre a questão do paradoxo que é numa sociedade tolerante... O paradoxo da intolerância. Sim, nós devemos tolerar os intransigentes ou não. Sim. Mas se toleras os intransigentes, automaticamente a sociedade, ou pelo menos há a possibilidade da sociedade de se tornar ela própria intransigente com os tolerantes e tudo vira e de repente estás numa ditadura. Aqui a questão é, aquele tipo de discurso é crime em Portugal. E, não é? O André Ventura teve problemas por causa das declarações sobre os ciganos, que foram muito mais softs do que isto. Lá não é crime, o discurso de ódio e de discriminação. É que cá ele seria preso. Aliás, preso ou criminal. Eu não percebo como é que o gajo do PNR nunca foi, ou se foi, não foi notícia, nunca foi acusado de crimes, não é? Porque ele já disse muitas coisas que entram nos... Uma coisa é um gajo do café dizer, outra coisa é um gajo político que tem um partido dizer não há mais dinheiro para os maricas, não é? Pá, esse tipo de discurso é... A liberdade de expressão traça aí uma linha. Eu acho que há aqui, e foi por isso é que esta semana eu me senti cansado, farto, ultrajado com as pessoas, porque eu acho que entre o violador e a figura como o Bolsonaro ou o Trump, há aqui uma relação entre eles, ao nível do subconsciente, mas na minha cabeça, que é o do abuso do poder e de eu faço o que quero de uma forma impune. Sabes? E então isto tudo esta semana mexeu um bocadinho comigo. Tenho para pensar nisso, eu volto, tipo, eu li a coisa assim, tipo, é como se na era da informação fosse a ignorância que se arriscasse a ser triunfante cada vez mais, percebes? E é. Então, mas isso é mais do que óbvio. Por isso é que eu não sou a favor da democracia. Vês? É porque gajos como o Bolsonaro vão ser eleitos. Não gozam comigo. A democracia é uma merda. Pois é, uma merda. Democracia é o melhor que a democracia consegue produzir. É um gajo como o Bolsonaro. Não, consegue. No Brasil. Neste caso, nesta altura, no Brasil, a melhor coisa que a democracia e a liberdade e a informação, a disseminação consegue produzir é o Bolsonaro. E isso é que é triste. É o melhor. Silêncio e uma lágrima escorre pela nossa cara. Portanto, o que é que era? Era chegar lá um ditador com bom senso, dar um tiro no Bolsonaro. Por exemplo, gostavas que ele tivesse morrido? Eu vi muita gente, quando ele sofreu aquele atentado, muita gente disse que era falso ou não. Depois não me pareceu ter sido falso, apesar de ter havido ali coisas estranhas. Muita gente disse, vocês que estão a desejar a morte ao Bolsonaro não são melhores do que ele. Não são. Um gajo que deseja a morte a outras pessoas... Sim. E que exemplo, tem um discurso de que vou matar gente se for preciso. Ele disse matar 30 mil. Pá, entre 30 mil e um, prefiro que só morram. E eu devo dizer, se calhar, eu até gostava que ele tivesse morrido. É a mesma coisa, lá está a comparação, outra vez exagerada, mas um Hitler no início, se tivesse lá de uma facada e tivesse morrido, não se tinha perdido nada. Não é? Portanto, se calhar não estávamos vivos nós, todo o curso da história mudaria, mas... Os nossos pais não tinham pinado, os nossos avós não tinham pinado no fim da Segunda Guerra e não sei o quê. Mas pronto, portanto, é o que é. Brasileiros que nos estejam a ouvir, que eu sei que há pelo menos 2 ou 3 que ouvem. O nosso coração está convosco. Força nisso. A mim, o que me choca mais é a quantidade de portugueses que são a favor do Bolsonaro. Porque lá está, eu consigo perceber o brasileiro que vive todos os dias com medo de levar num tiro e que vai por ali, porque também não tem mas é que eu estou a dizer, pirâmides de Maslow. O apoio a Bolsonaro não tem apenas a ver com medo de levar um tiro, porque esse medo sempre existiu e antes do PT os níveis de insegurança eram iguais aos que são agora. Portanto, não é apenas isso, tem a ver com uma série de coisas. Mas pronto, mas eu consigo perceber isso até certo ponto. Não percebo o português que vive aqui num país pacífico que está-se bem, apesar de tudo,
e que Então, mas olha, vota num gajo desses. Então man. pronto, imagina assim, Isso é que eu não todas percebo. essas pessoas... Mas estás a falar dos brasileiros que estão cá? Não, os portugueses. Os portugueses, então ok. Todas essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, estás a dizer, e apoiam muitas vezes de uma forma aguerrida e tal, imagina as circunstâncias, então, em que em Portugal havia uma espécie de um candidato deste género, após uma crise, ou seja, está cá o bichinho. Tu dizes que não, mas É está residual, cá. fazem muito É barulho residual, nas redes é? sociais. É como os gajos do PNR. Depois chega a altura de irem votar ali e eles sabem lá no fundo que não é aquele o caminho. Bem, espero que tenhas razão. Acho que não. Mas olha, aí se isso acontecer, imagina um candidato como o Bolsonaro em Portugal, eu sou a favor de vamos criar uma milícia, uma espécie de ETA, e vamos abater o senhor a tiro. É isso. Olha, continuando a falar de barbárie, vamos passar para... Esta semana houve um grande combate, talvez o maior da história do UFC, Ultimate Fighting Championship. Hannibal Corner. E que foi do McGregor com o Khabib, um irlandês, O outro é russo. o outro é russo, não sei se é do É russo? Kirguistão, Não, sei é lá. qualquer coisa assim. Muçulmano também, está Sim. sempre a dizer Inshallah, e não sei o quê. Disse que ia ganhar por causa da Allah, e quando ganhou disse que tinha sido Allah que estava do lado dele. Ah lá, foi mais tramado do que o... Foi o Allah que fez aquela chave. Portanto, o russo ganhou. Mas mais do que tudo, isto fez-me pensar. Depois houve um gajo saiu, não sei o quê. Houve pancadaria de primeira a seguir ao Eu estava combate. super... Eu durante muito tempo gostei imenso de boxe. Cheguei a praticar boxe. Depois, em algum momento, aquilo parecia um bocado bárbaro. Porque é que dois homens... Depois agora comecei a ver o UFC. E apesar de alguns momentos ficar... tipo, há demasiado sangue. É os momentos que eu curto mais. É, quando eles estão todos... Sim. Não no sentido não me faz... Não fica, coitadinho de mariquinhas, mas é... Eu às vezes isto porque é que isto é permitido? Às vezes eu penso, Exatamente. porque é que isto está a ser permitido? Pá, e depois a verdade é que são duas pessoas que querem estar ali, que ganham muito para estar ali. Não deixa de ser bárbaro. Mas a questão é... há vários psicólogos que estás aí a apitar. Desliga aí esse gajo, meu. Era o Jair Bolsonaro que estava a ligar. É que fazer um sketch para mim para o segundo turno. Aí vai fazer a segunda volta. Olha, que é... isto é completamente bárbaro e devia ser abolido e nós como seres humanos não devíamos ser coniventes com isto, ou... Não. Ou, deixa-me... Estou a levantar a questão. Sim. Ou... É uma questão estúpida, Hugo, não devia estar a colocar. Seu burro da merda. Seu burro, pá. Ou, como dizem vários psicólogos, é preciso que haja válvulas de escape que apresentem alguma segurança, e neste caso há segurança, porque há regras, há seguranças à volta, e que permitam deixar que a natureza que tem aspectos violentos, especialmente nos homens por causa da testosterona, que são tipo válvulas de escape, como é o futebol ou não sei o quê. Eu acho que sim. Eu acho que como desporto... Eu nunca gostei muito de boxe. Gostava de ver kickbox. Mas, tu gostas de ver os gajos a apanhar a série, depois, não é? É pá, porque eu gosto muito da questão técnica do jiu-jitsu. Quando comecei a ver o UFC... Mas o boxe também tem altas questões técnicas. Mas é diferente. É mais ação-reação. Então estavas mais pelo Khabib. Porque o gajo é bom Não, é assim, no chão. como espetacularidade do combate, prefiro ver os strikers, como o McGregor. Tem muito mais piada. Mas gosto da questão... Porque o tecnicismo do Khabib é mais virado para o wrestling e não tanto para o jiu-jitsu. Sabes quando o gajo era diferente. pequeno, há umas filmagens do gajo a fazer wrestling com urso? Com o urso do bebê também. Mas sempre gostei, porque sempre foi aquela ideia que havia, que era o gajo de karate contra um gajo de kickbox, quem é que ganha, né? E o primeiro UFC mostrou que o gajo do jiu-jitsu é que ganha a todos. Os primeiros dois UFCs mandaram para lá o Lingrinhas e depois foram percebendo, o desporto foi evoluindo muito rapidamente e agora é uma combinação mixed martial arts. Tanto que agora o jiu-jitsu é mais como defesa do que propriamente como ataque, porque a partir do momento já sabes defender jiu-jitsu, a não ser os gajos mesmo de alto nível, como o Demian Maia e mais um ou dois, que submetem qualquer gajo e que toda a gente tem medo de ir para o chão com eles. Os outros já te sabes defender minimamente, depois estás suado, não tens o gui, pronto, é diferente. Mas gosto muito de ver o UFC desde há muito tempo. Eu estava muito motivado com estas lutas, vi as lutas todas anteriores, as 4 anteriores ao main event. E estava a pensar, não, pá, se isto faz bem, quem não quer ver não vê, é bem melhor do que a tourada, no sentido em que as pessoas estão voluntariamente, estão ali a levar porrada voluntariamente, não são como o touro. Mas depois vi a primeira fila e as filas daqueles homens brancos com ar de painhões, de banqueiros do Wall Street com o cabelinho congela a fumar o seu charuto e disse, isto também atrai muita palhaço. Porque tornou-se um evento, mas é transversal. É o desporto também ao crescimento no mundo, desde há uns anos ainda continua a ser.
e pá, gera milhões. Outra coisa que também pode Tornou-se trazer... uma cena de status, como ir ao boxe na primeira fila. Claro. Aquilo tornou-se uma cena. Mas também de outra status. coisa que há muita gente já a treinar para Mixed Martial Arts e isso não sei se torna um mundo mais perigoso. Tipo, tens uma discussão no trânsito, vem lá um gajo e faz-te uma chave e parte-te um braço. Tens de pensar 2 vezes também antes de meteres ao otário. Ou então vais treinar tu também. Ou vais treinar tu também. E eu acho que quem treina não precisa de... há menos propensão para a violência. Por exemplo, os Gracie tinham muito má fama da Rua 6, porque eles tinham descoberto ali uma cena que mais ninguém sabia. E então acho que andavam na noite, mesmo até para se provar a eles que aquilo, metiam-se com gajos grandes só para a porrada, depois partiam-lhes um braço no fim. E ficou muito com essa fama o pessoal do Jiu-Jitsu. Mais tarde melhorou um bocadinho. Mas, por exemplo, o Joe Rogan diz isso, diz que a maioria dos gajos que ele conhece, não sei o que é, que são gajos que não iniciam porradas, que não não são provocadores, não é? Sim, eu acho que... Até porque eu acho que, desculpa, que é, quando treinas muito, quando treinas artes marciais, a não ser que sejas um idiota, e há sempre gajos idiotas, e eu quando treinava boxe havia aqueles gajos idiotas, mas é... O facto de tu treinares muito e a tua violência de alguma forma ser diluída nesses treinos faz com que, provavelmente, se um gajo te chamar um nome, tu não vais andar à porrada com ele só para provares. Tu sabes que lhe bates. Pois, sabes que lhe dás, estás a ver? Então não acho que acontece mesmo. Acho que o maior perigo é no início. No início, quando estás aí cheio de... Estás aí, já sei fazer isto. Agora deixa-me cá provar. Estás bêbado, eu mando-te ao chão e faço-te uma chave de braço, estás a ver? Depois... Não, o MMA é um bocadinho diferente porque não é tanto uma arte marcial, é mais um desporto de combate. Sim, o boxe, o kickbox. Sim. As artes marciais, tipo o taekwondo, o karate, o aikido, têm uma cena mais também de mental, meditação, da paz de espírito, e acho que nesse sentido tranquilizam mais. Depois depende muito do mestre que tiveres. Eu já fiz kickbox em que me partiram canas de cabos de vassoura nas pernas. Estás a ver? Tinha tudo menos de tranquilizador. Aquilo, não havia a cena do... Era violento. Fiz pouco tempo. O jiu-jitsu, por exemplo, não. Já havia uma cena mais de camaradagem, toda a gente tinha que cumprimentar no fim, antes do combate, no fim toda a gente fazia uma rodinha, um grupo, era com o pessoal da Gracie. E acho que vou voltar a fazer. Saías de lá mais calmo. Acho que vou voltar a fazer algum desporto. Eu vou voltar a fazer, se quiseres fazer, lá em Alvalade. Alvalade é muito longe. É aqui que queres fazer? Eles têm lá várias coisas. Eu queria voltar a fazer jiu-jitsu, mas também gostava de fazer outra coisa. Eu gostava de fazer boxe outra vez. Eu gosto muito de boxe. Talvez boxe ou... E o boxe é uma coisa que deixa-te numa forma incrível. Pois, eu fiz 2 treinos de boxe e foi ficas com uns reflexos incríveis. Para o teu dia-a-dia é bom. Ficas atento. Mas eu, se calhar, para o kickbox, eu sou melhor de perna, de pontapé, do que de soco. Então, mas por isso mesmo treinar uma coisa que não está desenvolvida. Mas esta coisa, este combate e estes dias a ver os combates, depois estive a ver combates nos dias antes e não sei o quê, fez-me pensar muito na questão da masculinidade, não é? Especialmente em relação aos temas que nós falámos antes, né? O que é que significa ser homem, o que é masculinidade, é a masculinidade importante ou não, devemos nós apagar todos os elementos da masculinidade. E tive a ouvir uma entrevista com uma psicóloga especialista neste tema, que é muito interessante, e que ela conta a história que depois levou a fazer o PhD dela, em que perguntou a um amigo e disse, estou super interessada neste gajo, não sei o que é que tu achas, ele é giro? E ele disse, sei lá. Ele disse, mas porquê? Porquê que não sabes dizer se ele é giro? Se pinta? Não sei, não sei o quê. E ela disse que no início pensava que isso era homofobia, o medo de seres confundido. E depois começou, quando fez os seus estudos todos, percebeu que não tem tanto a ver com isso. E tem a ver com o status dos homens entre os homens. Sim. Ou seja, as relações dos homens são muito mais hierarquizadas do que as das mulheres. O estatuto entre os homens é muito mais importante, está definido, e esta definição não é apenas social, é uma definição que está no cérebro, é como as lagostas, não é? Que tem, e ela dizia que, por exemplo, faziam uns testes que era, metiam 2 grupos de homens, um grupo de homens a fazer tranças num manequim feminino, não é? Com trancinhas, e o outro a fazer exatamente tranças, mas com cordas, e tal. O grupo que fazia, e depois o segundo teste era, podiam escolher ou fazer 10 minutos a dar socos num saco de boxe ou um puzzle. E os gajos, a grande maioria dos gajos que faziam trancinhas no manequim feminino, escolhiam ir dar socos num saco de boxe, e a grande maioria dos gajos que entrelaçava cordas ia fazer o puzzle. Não precisava assim. Os outros precisavam de compensar, não é? Então ela diz que o que percebeu é que a masculinidade é algo muito... Masculinidade no sentido do status entre os outros homens é algo completamente quase inato, não é? E que é muito difícil de ganhar e é muito fácil de perder.
não é? É como aquela piada do Bill Burr sobre os patins em linha, que é, os patins em linha tiveram 10 anos, não sei o quê. Alguém fez uma piada sobre ser gay, nunca mais nenhum homem andou de patins em linha, não é? Sim. E eu achei isso muito, muito interessante, especialmente num momento em que a definição do que é ser homem e da masculinidade está em clara transformação. Sim, e agora a questão é, eu às vezes penso nisso, porque às vezes eu digo, tenho tentado alterar isso até porque faz mais sentido, que é, quando alguém diz, não, eu sou, imagina, posso dizer que outro homem é bonito porque eu sou seguro da minha masculinidade. E não, o certo devia ser porque sou seguro da minha heterossexualidade. Porque o gay também é masculino. Claro. Mas toda a gente diz isso dessa forma. Não estás seguro da tua masculinidade. Não, da heterossexualidade. E aqui, eu às vezes pergunto se o homem gay também tem... O homem hetero-gay? O homem hetero só. Também tem essas hierarquias sociais do gajo alfa, percebes? Porque imagina, se ele fosse gay, ele se calhar não teria problemas de fazer as trancinhas e depois ia fazer o puzzle. Não precisava de compensar. Percebes? Pois, estás a perguntar se no caso do isso é um estudo de heterossexualidade ou de masculinidade, porque são duas coisas diferentes. Não, mas foi o que ela disse, que tinha muito mais a ver com a questão da masculinidade e com a relação com outros homens do que propriamente a questão da afirmação da minha orientação sexual. Eu não sou gay. E foi isso que ela descobriu. Dois homens gays, provavelmente, ou até um gay para um hetero, facilmente dizem, essa roupa fica muito bem. Não é? E quando é que os homens é tipo, ganda paneleiro. Mas, por exemplo, não sei, não tenho dados, mas quem é que diz, imagina que está um grupo de gays e que de repente há aquela prova, bora ver quem é que... E há 2 anos com o meu irmão, tipo, já temos 40 anos e com mais uns gajos, bora ver quem é que corre mais rápido nesta praia. Pois é isso que eu não sei se essa necessidade de hierarquia do macho alfa no grupo de homens gays há tanto essa necessidade ou não? Eu acho que não te sei responder, mas eu acho que não é uma coisa exclusiva ao heterossexual. Não, eu também acho que não, até porque tens muitos... é inato, porque é inato, não é? E tens muitos homossexuais que são, vou usar a palavra masculino, mas só para as pessoas perceberem, são mais masculinos do que muitos heterossexuais, não é? Masculinos no sentido de não terem os tiques mais femininos que normalmente são conotados aos gays. Mas há muito, e ela falava muito da questão da pressão que existe sobre os homens, tens de tê-los no sítio, tens que ser corajoso, não sejas coninha de sabão. Portanto, e que não tem tanto a ver não tem de todo a ver com a orientação sexual, mas com uma questão de afirmação. Ou seja, do estatuto entre o grupo, não é? Sim, eu acho que tem a ver com... Estávamos a falar disso, quando começaste, eu estava aqui a pensar. Que é a confiança de um gajo, de um homem, principalmente de um homem hetero, porque acho que entra na questão de teres que proteger a mulher, não é? E numa situação de confronto físico ou de perigo na noite, por exemplo. É bom tu saberes que não levas na boca de toda a gente. Ou seja, que imagina, em 10 gajos que apanhas na rua, se calhar dás na boca a 5. Sim. Estás a ver? Sim. E há gajos que sabem que dão na boca a 10. Exato. E isso dá-te uma confiança muito grande para levar o teu dia-a-dia e uma confiança que desperta muito interesse. E eu às vezes penso o que é ser aquele gajo que leva na boca dos 10. Sim. E que ele sabe que leva na boca dos 10. E que há um stress no trânsito e ele não pode responder. Há uma boca qualquer na rua que mandou à namorada dele, ele não pode responder. E ele nunca pode responder porque ele vai sempre apanhar na boca. Porque há esse gajo. Sim, mas também há os gajos que leva na boca das gajas. Claro. Até, estás a ver? E isso é muito engraçado, até na relação homens-mulheres e mulheres com mulheres, que é, por mais civilizado que nós sejamos, por mais que eu e tu estejamos aqui a dizer, eu vou evitar ao máximo qualquer conflito físico, acho que isso é uma barbárie, acho que não precisamos de pensar em termos de quem é que bate em quem. Cá atrás, ou seja, na tua programação, isso está presente. E por isso é que muitas vezes em relações de conflito, imagina de conflito numa discussão, não é? Numa discussão no trabalho, não é? Entre um homem e uma mulher. Isso não é dito, se calhar nem é conscientemente está presente, mas está presente essa desigualdade física, está latente essa desigualdade física. E, por exemplo, esta psicóloga dizia que muitas vezes as mulheres têm uma discussão, imagina, com um homem no trabalho, não sei o quê, e choram. E as pessoas não percebem, muitas vezes, que chorar não é uma fragilidade, tipo, coitadinha de mim, muitas vezes é raiva. Só que é a forma, como está programada ou que foi ensinada, a lidar com a frustração e com a raiva. Sim. Enquanto, se calhar, o homem dá um murro na mesa e grita e parte um copo e não sei o quê. E então há essa ideia de que
num conflito, quando a mulher tem uma relação mais emocional, é vista como uma reação de fraqueza. E Às não vezes tem... é só chantagem. Às vezes é só chantagem também, não é? Quanta lágrima falsa deitada por mulher para fazer sentir o homem culpado. Quanta. Mas é verdade, é isso. Dito isto, já usaste camisas cor-de-rosa? Tenho uma camisa, por acaso não sei dela. Estas são maricas. Se não sei dela, era uma camisa que eu gostava muito. Uma camisa cor-de-rosa clarinha. Quando estavas moreno ias ao T-Club? Era isso? Não, só usava para trabalhar, tipicamente. Para ir trabalhar. Okay. Mas não sei dela, por acaso. De resto, roupa cor-de-rosa não tenho muito, porque acho que não me fica bem. Acho que já tive uma t-shirt rosa em tempos. Mas não... O meu armário é azul escuro, preto e cinzento escuro. Basicamente. É isso. Minha namorada e branco, também tenho t-shirts brancas. Só quando estou mais magro é que uso t-shirts brancas. É assim, como eu tenho um físico elegante, posso usar. Olha, sabes que faz 20 anos que o Saramago ganhou o Nobel? Ouvi dizer. E sabes que foram perguntar a universitários quem ganhou o Nobel? Eu vi, só que vão perguntar para a porta da lusófona. Estás a ver? Isso é batota. Claro que o pessoal da lusófona não sabe. É batota. Não, porque da outra vez fizeram essa pergunta. Também fizeram uma cena dessas e também à porta da lusófona. Eu começo a pensar que é o pessoal da lusófona que é burro. Além de ir nadar para o mar durante o inverno e afogar-se, também não sabe cultura geral. Claramente é da lusófona, exatamente. A minha namorada tirou o curso na lusófona, portanto posso gozar à vontade. E fui lá fazer umas coisas há pouco tempo. Isso foram simpáticos. Mas, eu duvido sempre... É assim, há aquelas pessoas burras agora. Eu fico sempre a perguntar. A pensar que é... Uma coisa é burrice, perguntaste a 100 pessoas e 2 deram a resposta errada e usaste isso para o vídeo. Claro. Pronto. Agora sim, vai a dizer que o Saramago tinha escrito o Camões... Não, que o Camões é que tinha ganho o prémio Nobel antes e que o Saramago tinha escrito os Maias. Okay. E o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que o Cavaco fez ao Saramago foi... Eu lembro-me vagamente, mas não sei ao certo em que é que isso se Bem, basicamente quantificou. havia um prémio e que tinha que ser o governo português a candidatar e toda a gente dizia... Isso foi antes do Nobel? Ou foi depois? Foi antes. Foi tipo uns 10 anos antes. Sim, foi em 92. E houve uma atitude claramente moralista, não foi... Aliás, o Marcelo diz... E o Cavaco era primeiro-ministro. Foi falta de senso, foi falta de senso e de gosto, não é? Sim. Claramente moralista. Lá estava o Sousa Lara, que foi meu professor, e que esse gajo tinha em casa um quadro pintado a óleo dele com uma armadura, como se fosse um cavaleiro, todo monárquico, não sei o que, aquele bigodão e tal. E que foi um ultraje fazer um livro sobre a vida de Jesus e não sei o quê, tipo quase uma cena meio Inquisição, voltámos atrás no tempo 5 séculos. E isso causou... o gajo ficou muito magoado com isso, o Saramago, foi por isso que ele foi viver para a Espanha. Mas o veto foi devido às coisas mais políticas dele, mais de esquerda? Teve a ver com o facto de ser um livro sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, não é? Nunca li. Já leste? Com Deus, já. É bom. Com Deus... não é o meu livro favorito dele. É um livro difícil. É um livro... já li há muito tempo. Mas acho que é um exercício extremamente interessante aquilo que ele fez. Pois, eu tive essa ideia, depois eu lembro-me que já havia isso, de fazer uma cena tipo a Bíblia escrita por Jesus Cristo, estás a ver que ele afinal tinha escrito uma e encontrou-se, mas seria mais humorística, mas seria basicamente a desconstruir a Bíblia toda. Era bom. E depois lembro-me, já isto é capaz de ser uma colagem, apesar de nunca ter lido. Mas, e não deve ter nada a ver, não é? Duvido que o Saramago use expressões como... Há um livro do Norman Mailer que é o Evangelho segundo o Filho, que não sei se não é isso, tenho que me informar. Okay. E tens o Life of Brian, não é? Pois sim, já deve haver. Aquilo seria. Pronto, mas isso. O formato já deve haver. O conteúdo é que seria. Mas diferente. eu acho que tu devias fazer. Acho que era uma coisa gira de fazeres. Vamos ver. Tens é que ler o Novo Testamento para ter algumas ideias. Não é? Pois é. Lês só os Evangelhos, que é o que interessa aqui, a vida de Cristo. O resto não é sobre a vida de Cristo. Sim. O resto é prejuízo. É prejuízo. Não, porque os Evangelhos não são. Não. Mas estavas a dizer, sim, disso do veto, não é? Não, foi o veto. Foi viver, foi-se embora. Sim, e foi-se embora. E pronto. Depois ganhou um Nobel. É Nobel ou Nobel ou Nobel? Nobel, acho que é Nobel. Olha, e o Lobo Antunes disse: quero que o Nobel se foda. Viste numa entrevista. Quando? Mas foi recente? Eu vi agora, sim. Não sei se a entrevista era antiga e foram ressuscitá-la. Faz-me lembrar, deve ter ressuscitado. É o eterno gajo que não ganhou o Nobel, não é? O Lobo Antunes. Sim. Achas que merecia? É tão... Eu já fui um preciso ler todos, não é? Para saber se merece. Já li muitos livros dele. Deixei de ler há algum tempo, cansei-me.
Eu gosto das crónicas dele. Sim, as crónicas são muito boas. Há quem diga que ele é melhor cronista que romancista, mas não sei se estou de acordo. Mas a determinada altura eu era um indefetível defensor do Lobo Antunes e acho que ele é que devia ter ganhado. E hoje em dia, com mais experiência e cultura literária, percebo porque é que o Saramago ganhou. Acho que não tem apenas a ver com os temas que ele escreve, acho que tem a ver com a forma como vê o mundo e como escreve. Ou seja, é que o Nobel é uma falsa questão, no sentido em que houve grandíssimos escritores que não ganharam o Nobel e escritores de merda ganharam o Nobel. Tal o como Borges grandes nunca atores que nunca ganharam um Oscar. Sim. Portanto, o Nobel é mais uma vez o resultado de uma... Por exemplo, o Bob Dylan ganhar o Nobel. Há Philip Roth 300.000-0 aos poemas do Dylan. O Dylan pode ser um bom músico, não é? O Lobo Antunes merecia mais o Nobel. Portanto, é tudo uma questão... O próprio Lobo Antunes diz que toda a gente questiona o Nobel da literatura e tem uma opinião. Nunca vi ninguém a conversar sobre o Nobel da física, da economia. Não é? Sim. E tu gostarias de ganhar um Nobel? Ou seja, alguma vez, porque toda a gente faz este exercício de megalomania, não é? Já te imaginaste nos teus pensamentos a ganhar Quando era mais novo, sim. Quando era mais novo, sim. Hoje em dia... O Nobel não, mas já me imaginei ganhar um Oscar de melhor argumento original para um filme, uma cena assim. Sim. Mas quando tinha 20 e tal anos... Nunca vai acontecer, não é? Mas, quer dizer, nunca se sabe, mas já a partida... Quase garanto que não. Mas aí tu aí, sim, imagina que tanto eu como tu éramos génios. E que... Como assim? Imagina? Como assim? O simples facto de termos nascido portugueses coloca-te logo não sei quantos passos atrás de um americano ou de um inglês, por exemplo. Sim. É assim o mundo. É assim. É a vida. Por isso é que fazemos um podcast. Exatamente, de graça. Mas quando houver no Nobel para os podcasts em Portugal, somos capazes de ganhar. Eu acho que nós somos um dos melhores podcasts em Portugal, digo-te já. Acho que sim. Também não há muitos. Pois, exatamente. Neste formato, então, há pouquíssimos. Ou seja, quantos mais houver, melhor, porque acho que é bom habituar as pessoas a ouvir, apesar de tirar muito tempo e não dava tempo para todas, as pessoas têm eventualmente que escolher, mas acho que se tirarmos da equação os podcasts curtinhos de Ricardo Pereira, do Bruno Nogueira, não é? Que são um registro totalmente diferente, 3-4 minutos para a rádio, e fores aos registros de longa duração que não são entrevistas, como são o do Maluco Beleza, do Rui Unas, podcasts com mais de uma hora, de conversa de uma hora. Primeiro somos os únicos. Dois gajos a conversar. Sempre somos os únicos. E acho que eu gosto, e pelo feedback que as pessoas dão, acho que gostam também. Há sempre 2 ou 3 dislikes no YouTube. É sempre os mesmos. É sempre o mesmo gajo frustrado. É sempre o mesmo gajo. Ou seja, é sempre os mesmos. Portanto, eu de certeza é sempre o mesmo gajo. É sempre o mesmo gajo que sabe e que vai lá pôr sempre. Quase certeza. Por exemplo, ontem quando lançámos o vídeo do Falta de Chá, no início tinha logo um dislike. Logo no início. Isto é alguém que claramente nem tinha dado tempo sequer para ver o vídeo. Não gosta. E que já não sei quem é que tem essa... É o Ricky Gervais, né? Que é da cena do dislike. Não é. É o... Não sei quem é, mas não é o... Não sei se é o Gervais. Sim. Bill Burr, talvez. É um gajo qualquer que é a cena do Mozart. Da Sinfonia. Mozart ou Beethoven. Sim. Beethoven, na Sinfonia. Na Sinfonia de Beethoven. E há um gajo no YouTube, não gostei. Dislike. Estás a ver? E eu não percebo isso. Percebo, tipo... Pelo menos aprecio o esforço envolvido. Estás a ver? Se tu achas que o conteúdo é uma merda, que não tem o mínimo esforço, não tem o mínimo de legitimidade, ainda é naquela. Agora, é o pessoal que está a fazer de borla, seja no Falta de Chá, seja isto, perder tempo de borla, para fazer uma coisa que lhes dá prazer. O dislike és um otário. Se dás um dislike. Viste a cena do Bansky? Podes não dar like. Viste a cena do Bansky, do quadro, que se autodestruiu? Vi. Vendeu por 1 milhão e depois, assim que vendeu, aquilo era tipo um paper shred, triturador de papel que se chama. Agora, uma coisa engraçada que é, ele frequentemente tem esta atitude contra o status quo da arte e da comercialização da arte. E quando aquilo aconteceu, eu pensei logo, mas esta merda vai valer o dobro. Pois. E foi o que aconteceu. Ou seja, ele numa atitude... É quase e será que foi uma atitude anti-capitalismo ou foi uma estratégia de marketing brilhante? E ele já previa isso? Será que ele não é burro? Será que ele não é esperto o suficiente para ver isso? Mas ele, em várias entrevistas e na posição dele, ele tem... Aliás, quando vês o Exit Through the Gift Shop, não é? Ele tem esta posição muito crítica em relação à comercialização exagerada da arte e de como é que... Mas para quem é que vai o dinheiro? Ou seja, aquele pedaço de arte... Deve ir para ele. Aquele é dele? É para ele. Pois.
Então, Não, quer dizer, não sei se é para ele. Se calhar aquela pessoa já tinha e pôs à venda. Pronto. Mas ele, a algum ponto, ele vendeu. Em algum ponto ele vendeu, sim. Pronto. Sim. Ou aquilo foi tirado da parede. Porque Não, isso já não. aconteceu. Já. Tirarem da parede e vender. Já, mas não, aquilo acho que era mesmo um quadro. Aquilo não era tirado da parede porque aquilo era tela, acho eu. Portanto, ele terá feito, alguém terá comprado e depois, como acontece com os quadros, vão sendo vendidos e vão ganhando É assim. valor. Mas eu gosto muito dele. Pronto. Falta de chá na internet. Pesquisa Não no percam. YouTube. Falta de chá. Já está o primeiro episódio Já está o disponível. primeiro episódio e está muito giro, está muito lindo. São 9 sketches em 13, 14 minutos. Temos já participações especiais, são surpresa, depois vocês vejam. E é isso. E apoiem. Se gostarem, partilhem. Lá está. Se não gostarem, não precisam de partilhar, nem dar like. Mas se gostarem, partilhem. Olha, e deem um like. E comecem já... E metam o dislike no cu. E metam já... Que eu sei bem quem tu és, estás a comecem ver? já a poupar talvez €1,50 por mês para depois daqui a uns 4 ou 5 meses comprarem o meu próximo livro. Ora, exatamente. Sai quando? Talvez março. Sim. Por aí, sim. Recebi um grande e-mail, depois temos que ver, já agora, agradeço a quem enviou, sobre... falava dos seus livros, de ter gostado, e falava também... Do teu corpo, dizia que tinha gostado do teu corpo. Sim, disse que gostou bastante, para enviar mais detalhado, e falava da possibilidade de termos aqui um realizador estrangeiro que mora em Portugal, que acho que é amigo dela. Mas eu ainda li muito na diagonal. Eu já pensei em trazer uma pessoa muito, muito interessante, que é correspondente do New York Times, já escreveu coisas para o New York Times cá, foi correspondente no Brasil, chamada Jenny Barchfield. Mas aí teríamos falar em inglês tudo. Não, ela fala português. Fala português do ok. Brasil, fala corretamente. Não é por mim, Brasil. é por causa dos... Não. Eu já tenho os surdos a queixar-se que o podcast não tem legendas. Sim. Eu já lhe disse, podcast para surdos é um livro. Portanto, agora se for em inglês ainda mais gente vamos ter que Mas os fechar. cegos conseguem ouvir. Os cegos conseguem ouvir. Pois é, Deus dá de um lado, tira do outro. Mas, que é muito interessante porque ela até já escreveu sobre a questão de como é que Portugal vê, ou não vê, a herança da escravatura. Sim. E era uma pessoa muito interessante para termos aqui. Pode ser visão. giro, sim senhor. Sim, uma pessoa muito interessante. Vamos então. E é uma mulher, que temos que trazer cá também uma mulher. Já trouxemos duas. Já. As mulheres estão em pé de igualdade com os homens. Então vamos trazer. Não, trouxemos 3 homens, mas um tinha cancro. Não conta para a que é estatística. um bocado mariquinhas. Não conta para a estatística. Está bem, então fica a promessa de mais convidados. É isso. Se bem que as pessoas queixam-se sempre sim. quando trazemos convidados e dizem não é a mesma coisa. Mas nós fazemos o que queremos. A resistência à mudança das pessoas é incrível, não é? A gente até pode trazer aqui o Marcelo. Gosto mais quando forem vocês já os dois. Isto aí eu percebo. Mas se viesse cá o Cristiano Ronaldo, queria. Ai. Mas sim, vamos ver. Uma vez por mês acho que podia ser giro. Uma vez por mês. Em cada 4 episódios ter um convidado. Mais ou menos as vezes que nós temos sexo por mês também. É uma vez. Uma vez. É por aí. Então, adeus. Adeus. Até a próxima. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.